ao longo dos últimos anos, a gente tem percebido que, como a Copa ela é realizada normalmente no mês de julho, junho, julho, o desempenho do Brasil normalmente não chega a se confundir com o desempenho eleitoral dos candidatos, né? Se o Brasil ganha uma Copa, por exemplo, isso não beneficia o candidato de ocasião. Ou seja, há uma separação que o torcedor faz entre Copa e desempenho político. Você não acredita com essa esquisitice que nós estamos vivendo esse ano, ou seja, da Copa estar sendo realizada entre novembro e dezembro, período pós-eleitoral? Esse clima ele não pode ser arrefecido em relação ao desempenho da própria seleção, sentimento de união possa restaurar. E, em cima disso que eu estou falando, uma outra colocação. O Michel Temer, há 2 dias, ele conclamou que o presidente atual e o presidente eleito também se manifestem no sentido de pacificar o país. Eu tenho sentido, como você, falta, né, das declarações do presidente Bolsonaro, mas também sinto falta de alguma manifestação do Lula tentando dialogar com parte do país que não o aceita como presidente, talvez num gesto de humanidade, de humildade até, ou um pedido de um voto de confiança. Queria que você analisasse esses 2 questionamentos. Nessa questão que o Michel Temer propôs, seria o mundo ideal, né? Bom, nós não estamos no mundo ideal. A questão da pacificação depende dos dois lados, mas eu não sei se neste momento seria viável essa pacificação, esse pedido de pacificação ou essa tentativa de pacificação entre os poderes e entre as pessoas, porque há como eu disse, uma questão mental muito forte em relação aos bolsonaristas e em relação, em menor grau, aos petistas. Por que eu estou falando isso? Porque eu me lembro de 2018, venceu o Bolsonaro, o Haddad ligou para ele e tal, né? Conversou, e o próprio Bolsonaro, quando ele soube que ele tinha ganho a eleição, ele já ameaçou expulsar todos os petistas aqui do Brasil, né? Ia livrar o Brasil da onda vermelha, aquela coisa toda. E no discurso da vitória, quando foi declarada a vitória do Lula, ele foi mais comedido no discurso dele. Então, ele falou de uma certa pacificação. Mas a pacificação vem muito também do entendimento das pessoas. Eu acredito que, nesse caso, vai depender muito do pós-posse dele, quando o governo começar a andar e ele demonstrar o interesse pelo país. Então, por exemplo, essa viagem que ele fez a COP27 foi muito elogiada pela mídia internacional e pelas lideranças internacionais, o que não vinha acontecendo há 4 anos, porque o Bolsonaro achava que o Brasil podia caminhar sozinho sem a comunidade internacional. E nós sabemos que não é bem assim, né, Beto? Mas eu acho que vai depender muito do início do governo e do desenvolvimento do governo para que essa pacificação aconteça. Por enquanto, eu não vejo nenhuma saída imediata para isso e nenhuma fórmula mágica, né, para que nós tenhamos esse país ideal e essa transição ideal, mesmo porque o Bolsonaro proibiu os militares de participarem da transição, o que é absurdo, porque fazem parte das instituições de Estado, não são instituições de governo, né? E também de ter assinado acordos, de ter negado assinaturas de acordo com a ONU, faltando 2 meses para ele sair, para ele deixar o mandato dele. Mas, enfim, faz parte dessa briga política que se instalou, dessa divisão que se instalou, né, entre os dois lados. E eu acredito que, na realidade, quem está nessa guerra ainda, nessa briga, nessa manifestação,
representa 1/3 dos 58 milhões de votos que o Bolsonaro teve, até menos talvez, não sei. Então eu acho que é por aí que nós temos que nos apegar para imaginar o que vai acontecer. Mas vai depender muito de como vai começar o governo dele, como vai ser as ações dele, como vai ser as atitudes políticas e as ações em relação a seus adversários. Se ele começar bem, se ele começar chamando, como ele disse que vai chamar todos os governadores para conversar, vai devolver o Brasil às federações, ou seja, né, vai unir novamente os estados ao governo central, pode dar certo sim. O Lula 3, como está sendo chamado aí, vai depender muito do que ele vier a fazer daqui para frente, assim que tomar posse, né? Tá bom. Bom, só para puxar a brasa para minha sardinha, no editorial de ontem eu falei que teríamos um dia turbulento no mercado financeiro, não deu outra, né? Bolsas despencaram, dólar saiu, esse negócio todo ainda está muito complicado.